e nós vamos ver como que o mapeamento pode alavancar aí os resultados na gestão dos escritórios de advocacia. E para isso eu convidei a Ana Clara para falar com a gente, porque a Ana Clara ela é consultora organizacional há mais de 10 anos, então ela vivencia mapeamento de processos no dia a dia dela. Ela tem formação em administração pela Universidade Federal da Bahia. E é o que a gente vem batendo martelo aqui, né? A gente está em busca da melhoria contínua, e então, para isso, a gente está tentando cada vez mais estudar as técnicas vindas lá da administração mesmo, para a gente tentar aplicá-las aqui no meio jurídico, né? Então, eu vou convidar aqui a doutora Glaup. Eu também estou ansiosa por esse tema, é um tema que a gente, como consultora, a gente estuda bastante, aplica bastante, e é sempre bom a gente conversar com outro profissional que também aplica essas mesmas técnicas. Então, vamos lá. Bom dia, Camille, seja bem-vinda. Vou chamar aqui a Ana Clara, tá, gente? Deixa eu aguardar ela aceitar o meu convite. Olá, bom dia. Seja bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia. Tá me ouvindo direitinho? Sim, vocês estão ouvindo a Ana Pronto. Clara bem também? Ana Clara, muito obrigada, viu, por ter aceitado o meu convite. Eu fico realmente honrada, vejo o seu trabalho, como ele é desenvolvido, e é um trabalho muito bom, muito gratificante mesmo poder contar com a sua contribuição aqui no Controller Legal. E esse, de fato, é o intuito desse perfil, né? Que é apresentar esse conteúdo que nas universidades os advogados não têm acesso. Então, para isso, a gente está precisando, a gente precisa recorrer a outros profissionais, a outros meios, a outras fontes de estudo. Eu te apresentei, né? Agora eu vou querer que você fale um pouquinho sobre você para a gente. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, você pelo convite. É um tema, assim, de bastante relevância. Inclusive, né, devido às consultorias já realizadas, que eu achei importante até construir o meu perfil, né, para falar de gestão para advogados, porque não basta apenas, né, o que eu falo muito, não basta uma consultoria vir e fazer um projeto de processos sem desenvolver, né, as pessoas que estão ali, para quê? Para que entendam a importância daquele mapeamento, para que possam eles criticar e analisar os processos, né, do escritório como um todo e levar adiante a melhoria contínua, né, sem fazer esse trabalho de levar o conhecimento ao advogado, você não consegue de fato, né, implantar a melhoria contínua dentro do escritório. Aí, só para contextualizar, né, esse foi o objetivo, né, que eu criei o perfil no Instagram, que foi por onde a gente se conheceu, que é atrelado justamente a isso, a trazer conhecimento sobre gestão para escritório de advocacia. Por quê? Porque eu já fiz muita consultoria, ainda faço, né, em escritório de advocacia, e percebo a dificuldade das implantações é muito atrelada ao não conhecimento, né, sobre as ferramentas de gestão, né, sobre a importância das ferramentas de gestão, por que elas existem, como é que elas funcionam, como é que eu posso utilizar isso na minha advocacia e promover uma melhoria contínua dentro do escritório. É por isso que eu comecei, Exatamente. exatamente, é por isso que eu comecei a fazer esse trabalho não basta fazer um projeto de consultoria, você tem que levar o conhecimento. Porque se você não leva o conhecimento, você não leva a melhoria contínua. Vai ser um livro que vai para a estante, eu costumo dizer, né? Que é um livro que vai para a estante. É muito comum, acho que você já deve ter visto isso também nos projetos que você executa, de você chegar no escritório e já ter um manual bonitinho, né? Ter um manual bonitinho, engavetado ou na estante do escritório, sem uso prático e sem aquilo acontecer na realidade. Então é Na muito verdade, eu comum, tenho visitado casos um pouco mais críticos, que é de não ter nem essa parte do nem essa. manual. Então, assim, Pois é, nem aí o começa aí, manual. né? Começa não tendo manual, depois às vezes até cria o manual, mas igual você falou, coloca ele como se fosse num quadro e deixa esse manual lá. Ninguém sabe para que serve, ninguém sabe que existe, e a Exatamente. efetividade que a gente tanto busca acaba Uhum. não Não acontecendo, né, Ana acontecendo. Clara?
É exatamente isso, né? Tem as situações mais críticas de não ter nada, né? Tem as situações que já existem. Por exemplo, a maioria dos projetos que eu fiz de consultoria para escritório de advocacia foram para implementar o software de gestão que já existia e não era implementado. Tipo, tá numa situação crítica de que já existia um software até bom, né? Não era o melhor software do Uhum. mercado, mas era até bom. E não se usava nem 40% desse software, né? Se usava 40, estava usando Sim. muito. Eu acredito que não estava usando nem 30. Então, a maioria dos Fica só projetos que para eu fiz, cadastro de pessoas e de processos e pronto, acabou. e pronto. Né? Aí, quando está na época do relatório gerencial, fica um monte de advogado planilhando os dados do processo em Excel para conseguir o controle e gerar um relatório, né? Exato. Então, a maioria dos projetos foram justamente nesse intuito, de implantar algo que não era, que existia, mas que não estava tendo uso, né? Não estava tendo, de fato, a execução dos processos, né? Aí é que a gente entra um pouco no tema da live de hoje, né? Qual a importância da gestão de processo? Por que tratar de gestão de processo para escritório de advocacia? Porque para você gerir uma organização, para você gerir um escritório de advocacia, você precisa gerir os processos existentes nesse escritório. Então, toda organização, ele é um negócio, ele tem um negócio, então ele tem os processos daquele negócio. Tem as atividades que estão envolvidas, que algumas atividades são daquele negócio, né, propriamente dito, existem em todos os escritórios, mas existem outros processos, outras atividades que não tem em todos os escritórios. Por isso que não existe um projeto pronto. Você não pega um projeto de um escritório e coloca em outro. Não, tudo é construído, Sim. né, para cada escritório. Então, você não tem como elevar, né? É o que a gente fala. Seu escritório da advocacia 1.0 para a advocacia 5.0 da noite para o dia. É tudo uma Não, construção. jamais. Uhum. Exatamente. É tudo uma construção que quem proporciona essa construção, quem leva do ponto A para o ponto B é a gestão de processo. Né? Eu E é costumo importante a dizer. gente falar assim, porque tem muitos advogados, a gente tem que desenvolver diversas habilidades, né? E daí Uhum, eles pensam assim, nossa, mas eu ainda vou ter que desenvolver mais essa, né? Que é a de uhum, fazer a gestão. Sim, os uhum, tempos mudaram, então assim, a gente sabe que a advocacia não se limita mais apenas em fazer uhum, petições e atender os clientes, realizar audiências, né? Vai muito para essa uhum, parte aí da gestão. E ainda que você, sócio, não seja o próprio gestor do seu uhum, escritório, mas é fundamental que tenha um certo conhecimento. uhum, Justamente porque para poder acompanhar o trabalho do gestor que está à frente do escritório, que está fazendo essa gestão. Porque não é uhum, simplesmente você, igual você falou, não é simplesmente contratar uma consultoria e pronto, acabou. Não é simplesmente você ter um gestor dentro do seu escritório. É você, como dono do seu escritório ou da sua advocacia, falando aí para os unipessoais, você compreender essas técnicas, essas uhum, ferramentas, saber que elas existem, para que servem e as melhores práticas, né, Ana Clara? uhum. E aí dar continuidade no trabalho. Exatamente. E assim, a gestão de processo, ela não é só para escritório grande, tá? Não é só para escritório grande. É para escritório pequeno, é para escritório unipessoal. Então, assim, não é só para escritório grande. A diferença é a complexidade desses processos, né? Como é que eles Isso. vão ser desenvolvidos, qual é seu grau de complexidade, né? Como é que as atividades vão ser distribuídas. Porque é o seguinte, a gente sai de uma época, né? A gestão de processos existe há longo tempo, desde quando eu entrei na faculdade, né? Desde quando eu comecei a fazer consultoria na própria faculdade, na empresa Júnior. E hoje em dia está tendo mais visibilidade da gestão por processo, né? Do BPM. Então, são termos que eu vou explicar, né? Para quem não é da área, mas são termos que estão sendo conhecidos mais agora, né? Principalmente nos escritórios. Mas por quê? Porque a gente tá saindo, algumas organizações já saíram há muito tempo do modelo de gestão baseado apenas em estruturas funcionais, né? Diretoria administrativa, controladoria, há muito tempo já saíram desse modelo de gestão de gerir apenas por estruturas funcionais. Então, quando você evolui sua gestão, você vai começar a trabalhar ela não por estruturas funcionais, através da gestão dos processos de negócio, tá? As unidades funcionais são executoras de determinados processos e responsáveis por determinado, ou pelo processo inteiro, ou por subprocesso, né? E são alguns tópicos que eu vou abordar, né, de algumas introduções, para que quem não é da área, quem nunca ouviu, entenda um pouco, né, o que significa esse mundo de gestão de processo, mas que a gente pode tratar ele de uma forma muito mais fácil. Né? Uhum.
Então, assim, dando um pouco de continuidade. O que é gestão de processo? É você trabalhar justamente com isso, com a gestão de processos de negócio, né? O que é esses processos de negócio? Eu costumo dizer o seguinte, de uma forma bem mais simples, o que é um processo? Né? Seu escritório possui diversas atividades. O que é um processo? É um conjunto de determinadas atividades que entregam um valor, né? Um valor para quem? Ou para o próprio cliente, né? O cliente fim, que é o que a gente chama daqueles processos que são finalísticos, são processos fins, são processos essenciais, né? Existem diferentes metodologias que dão diferentes nomes, mas resumindo, entregam valor diretamente ao cliente, um conjunto de atividades que entregam valor diretamente ao cliente, como, por exemplo, a prospecção, né, o fechamento do contrato, até a própria entrada de um novo contrato no escritório, né, a migração, quando é contencioso. Então, você tem diversos subprocessos de um processo maior. Né? O que a gente chama de subprocesso é quando a gente vai desmembrando, a gente vai desenhando, a gente vai aumentando o nível de detalhamento do processo. Então, você tem a cadeia de valor do escritório, que é o que agrega valor ao escritório. Você tem os macroprocessos, que você ainda está só numa visão de interligação dos processos. Você tem os processos, e cada processo você ainda tem subprocessos, que você atribui responsáveis, que pode ser uma área funcional, o controller, né? Um sócio que fique responsável pelos processos, ou a diretoria administrativa, né, que alguns escritórios têm. Então, tudo isso, ou que seja, você vai começar a gerenciar seu escritório pelo que agrega valor ao cliente, ou que agrega valor ao escritório. Então, você tem esse conjunto de atividades que agregam valor diretamente ao cliente, que a gente está chamando de processo, que recebe o quê? Recebe insumo, né? Tem uma entrada ali, tem os gatilhos de entrada, então recebe os insumos, tem ali ferramentas, estrutura para você executar aquelas atividades e você vai entregar, todo o processo tem um produto que está agregando, de certa forma, né, um resultado, um valor ao cliente. Então, quando não é diretamente ao cliente fim, né, é ao próprio escritório. Então, algumas atividades da controladoria vão agregar ao processo financeiro de cobrança, por exemplo. Exatamente. Então, vão dar início, né? Quando o controle termina determinado processo, vai enviar, por exemplo, de cobrança ao cliente. Né? Então, quando você trabalha com contencioso de massa, todo mês vem da controladoria o relatório, né? O relatório de processos, que vem muitas vezes com muitas falhas devido à não execução de processos, que é aí onde entra a gestão de processos. Então, o controle envia para o financeiro, ativando um gatilho para outro processo, entendeu? Outro subprocesso. Por quê? Porque o processo, ele não respeita a área funcional, né? Então, o processo de cobrança não está só no financeiro, começa na controladoria. Então, tudo isso é gestão de processos que te dá essa dimensão de que o processo não é uma área funcional, não é uma culpa num processo, não é, o culpado é a controladoria, o culpado é o financeiro. Né? Quando, por exemplo, inadimplência de cliente. Teve uma vez que eu atendi um cliente que estava com problema de inadimplência. Então, a gente entrou na consultoria financeira. Quando a gente foi ver, o problema não era só o financeiro. O problema era a controladoria, que os processos estão acontecendo. O cliente estava devolvendo faturas porque a contabilização dos processos estava errada. Tem um processo que já estava encerrado há 4 meses, há 5 meses, e não estavam baixados no sistema. Então, não era só um problema do financeiro. O problema estava lá atrás, né? Estava em outra fase do processo que estava em outro setor. Então, a importância de se entender gestão de processos é entender a organização como um todo, né? Identificar os processos que agregam valor, não só uma estrutura funcional, né? Não só a controladoria, não só o financeiro, não só a área de relacionamento com o cliente, e sim entender aquele processo como um fluxo dele completo e que aquele processo existe subprocessos que estão alocados nas respectivas áreas. Né? Então, é uma forma... É importante a gente... Pode continuar. Não, termina aí, que aí depois pode terminar. E é porque se deixar eu falo demais, chamar... você tem que cortar. Se deixar, mas é porque o assunto ele exige isso mesmo, né? Mas aqui é importante a gente chamar a atenção justamente para isso que você falou. Hoje, para quem tem essa visão empreendedora, visão de crescimento, não é você tentar ficar encontrando o culpado.
Porque muitas Uhum, vezes a gente coloca a culpa no profissional, quando na verdade a falha ela está onde? Ela está nos processos, na forma da gente executar as atividades, de realizar as uhum, tarefas, por exemplo. Ou então no nosso equipamento, que a gente vai descobrir quando a gente faz um mapeamento, a gente acaba identificando, e é uma das intenções de se fazer um mapeamento, na minha opinião, é justamente essa, de uhum, você conseguir identificar os gargalos, identificar onde tem desperdícios. uhum, E aqui dentro uhum, dos escritórios de advocacia, por exemplo, desperdício de tempo, você sim, às vezes você pode resolver uma coisa olhando ali no manual, mas não, você vai lá no outro profissional, sai do seu local de trabalho, vai uhum, no outro profissional, vai perguntar aquilo lá. Então você interrompe o seu trabalho, interrompe o trabalho do uhum, outro colega. Então, uhum, quando a gente faz o mapeamento, a gente consegue, ou então a intenção é justamente essa, que a gente consiga uhum. ver todo o nosso procedimento, tudo como ele é realizado, justamente para enxergar isso daí e ver onde a gente pode trabalhar para melhorar, né, Ana Clara? Exatamente. Por quê? Porque o gestão de processo, ele tem essa função, né, de padronização. É o primeiro nível lá. O primeiro nível é você identificar tudo que existe, né, que a gente vai entender o mapeamento disso. É identificar tudo. Quais são os processos existentes, quais são aqueles que agregam valor, quais são aqueles que você vai mapear, de fato, porque você não vai, diferente do que muitos pensam, a gente não mapeia todos os processos do Essa é até escritório. uma pergunta que eu ia te fazer. Para quem Isso, está a gente não. começando, a gente tem que É, começar a mapear tudo, a gente tem que selecionar. Me dá um exemplo prático aí, Ana isso. Clara. Vamos supor, eu ia entrar justamente nesse ponto depois. Tudo depende do objetivo do mapeamento, né? Por quê? Porque a gestão de processos, ela tem diferentes benefícios. Promove o alinhamento da estratégia, né? A execução da estratégia. Promove a transformação. Então, agora, né, que muitos escritórios estão se tornando digital. Então, fazer o mapeamento de processo te permite levar, né, o seu escritório de um modelo tradicional para um modelo digital. Além disso, o mapeamento de processo faz essa redução de tempo, né? De rotinas que podem ser automatizadas através de inteligência artificial, através de robô, através de software. Então, fazer a gestão de processo tem vários benefícios, né? E o mapeamento, ele começa justamente por aí, que entra nessa questão que você estava falando. Por quê? Porque o mapeamento de processos, o que você vai fazer com um projeto de mapeamento de processo? Você vai primeiro identificar qual é o seu objetivo com aquele mapeamento. O escritório não possui nada, então o objetivo inicial é mapear, identificar, né, documentar, padronizar, para quê? Para que a gente possa iniciar um processo de transformação no caso. Mas se ele não tem nada, você tem que começar identificando, né? Começar mapeando, que aí eu vou explicar mais detalhadamente. O outro é se ele já possui algo, mas se não está documentado, você vai precisar documentar também. Aí cai no primeiro. Então você ainda vai precisar documentar, vai precisar manualizar para que você possa depois entrar num projeto de transformação do processo. Porque como é que você vai transformar o processo se você ainda nem sabe quais são os processos que existem no escritório, quais são os que estão dando Uhum. problema, quais são os que são críticos, quais são os que estão agregando valor ao cliente, quais são os que estão agregando valor ao escritório. Não agrega diretamente ao cliente, mas agrega ao escritório. Então, quando você parte do mapeamento, a primeira fase, né? A primeira fase do mapeamento, qual é? O planejamento. Né? Você vai planejar quais são, você vai entender as necessidades, né? Quais são os problemas, quais são os gargalos, quais são as principais reclamações dos advogados, quais são as principais reclamações dos sócios, onde está tendo maior queixa, onde está tendo maior dor, né? Então, o planejamento é isso, você ter essa identificação. E como é que você identifica? Entrevista. Então, você faz um workshop, você faz uma entrevista um workshop com sócios, ou uma entrevista com pessoas chaves, né, com gestor, com controller, com gestor financeiro. Então, você vai entrevistando pessoas chaves para montar ali um diagnóstico, né? Quais Que são os é problemas mais justamente críticos, quem está à frente, né, Ana Clara? que é quem São está à frente, pessoas que tem que estão envolver. totalmente envolvidas. Exatamente, tem que envolver. Porque se você não envolve as pessoas são os que mais entendem do processo que está ali. Uhum. Você tem que envolver as pessoas, porque não adianta você vir aqui com um processo pronto e falar assim, ó, você vai executar dessa forma. Não adianta. Você tem que gerar a questão da implantação de processo, da efetividade da implantação, é que você tem que levar não só
você não tem que levar um modelo ideal, você tem que levar um modelo ideal para aquele escritório. É que aquela questão, você tem que ir degrau por degrau. Você não pode ir do 1.0 para o 5.0 da noite para o dia. Então, você vai subir nas escadas porque aquelas pessoas ali não estão preparadas para o 5.0. Elas estão lá no 1.0, preparadas para o 2.0, para depois ir para o 3.0. E dessa forma, você vai conseguindo transformar o seu escritório de um escritório tradicional, 1.0, né, para o 5.0, para totalmente digital. Né? Então, a participação dos sócios e dos gestores é fundamental. Por isso que eu começo com as pessoas chaves, para entender os problemas daquelas pessoas chaves, né? As entrevistas com aquelas pessoas, para dali mapear. Né? O que é o mapeamento? Eu levantar. Quais são os processos que estão dando problema? Né? Quais são as necessidades apontadas pelas pessoas? Quais são as queixas? Para poder listar por quais você vai começar. Né? Por quê? Porque você começa o mapeamento pelos processos críticos. Exatamente. E o que são os processos críticos? São os processos que agregam valor ao cliente, esses são os primeiros. Sempre vai estar no projeto de mapeamento, né? Os processos que agregam valor ao cliente e os processos que estão críticos. Né? Os processos críticos. O que é crítico? Está dando algum problema, está com alguma dor. E você vai sentir nessas entrevistas qual é o principal problema que está dando queixa. Porque na entrevista sempre você vê, né? Um culpando o setor, não, aqui eu recebo dessa forma, de tal setor. Você vai ver muito essa culpa que existe, chega né? Atrasado, de um culpar o outro. Chega em cima da hora. Monte de documentos para pedir com 24 horas só de antecedência. Exatamente. Por quê? Porque você vê que as pessoas têm os sintomas, sente os problemas nos processos, né? Tem as necessidades e culpam as pessoas, que é aquilo que você estava falando. O problema não são as pessoas, né? O problema são os processos existentes e as pessoas têm que ter o quê? Conhecimento e habilidade para executar aqueles processos. Então você vai ter que trabalhar ou no processo ou em treinamentos para que as pessoas desenvolvam conhecimento e habilidade para executar aqueles processos, né? Então, por aí que você começa, fazendo um planejamento mesmo. Qual o objetivo desse mapeamento de processo? Quais são por onde vamos começar? Quais são os processos que têm que ser mapeados? E por qual vamos começar? Porque não adianta ter absorver tudo, né? Você tem que focar um processo por vez e dividi-lo em subprocessos para maior detalhamento. E como é que você faz isso, né? Tem algumas ferramentas que eu utilizo. Então, eu utilizo a entrevista para se chegar ao que começar. Existem algumas formas de de algumas ferramentas que você utiliza, alguns frameworks, que eu gosto muito de utilizar vários do BPM, né? BPM é Business Process Management. É uma disciplina, né, que ela uniu as melhores práticas de gestão de projetos, né, ferramentas, frameworks, que ela dissemina pelo mundo, né, práticas universais. Eu utilizo muito o BPM e utilizo também um pouco de outras metodologias que são um pouco mais iniciais, né, dependendo do perfil do escritório. É aquela questão, você vai na ferramenta mais avançada ou você vai ainda subir o degrau, né? Então, você começa justamente disso. Então, o que eu utilizo? Eu monto questionário, eu monto entrevista, tudo com base em montar um diagrama de escopo do processo, né? Que tem um CICOP, que é o mais conhecido, mas eu utilizo um diagrama mais completo. Eu até já postei na minha página, né? Para quê? Para ter todos os detalhes, né? Quais são os insumos daquele processo, quais são as pessoas envolvidas, quais são os cargos das pessoas envolvidas, né? Porque a gente não define pessoas, a gente define para determinadas funções, né? Para determinados cargos. Quais são as atividades, quais são os produtos que aquele processo gera, agrega valor a qual cliente, o que esse cliente espera de resultado para esse processo, o que esse processo gera de valor para o escritório ou para o cliente, o que mensura se esse processo está executando corretamente ou não, que aí entra a questão dos indicadores de desempenho. Então, eu busco identificar tudo que já existe, né? Porque primeiro você precisa saber o que existe, para depois pensar em padronização, em melhoria, né? Em análise crítica. Então, são outras fases. Então, primeiro você tem que identificar, mapear tudo que existe. Quais são os riscos, quais são os gargalos, né? Gargalo é tudo que está prejudicando. Então, tudo que está prejudicando o andamento daquele processo é um gargalo. Ou, né? Que pode prejudicar, né? Que pode prejudicar, aí eu declassifico mais como risco, né? Então, tem gargalo, tem os riscos, tem os gaps. O risco, existe vários tipos de risco. Tem o gargalo, que é vocês advogados
Para mim falhou, para vocês falhou também? Para mim cortou completamente. Voltou? Voltou. A Tinha imagem de travado Monique saiu completamente para daqui. mim, Ana Saiu para Clara. você. Hum? Olá. Peraí, que eu não tô te vendo. Você tá me vendo? Travou para mim. Pronto, Eu voltei a te estou te ver. vendo, mas não te ouço. Pronto, acho que agora voltou. Pronto. Voltou para Pronto, você? Pronto. voltou. Então, pronto, ótimo. Então, tem alguma. Então, quando você faz o diagrama, para identificar tudo isso, né? Para identificar o risco, identificar o risco é o que pode ocorrer, né? Tanto de ponto positivo como um ponto negativo. Existe também o risco legal, risco organizacional. Então, existem vários tipos de risco, né? Que aí é uma live só para falar de risco e gargalo. E só para falar de possíveis riscos e gargalo. Gargalo é tudo que está prejudicando o desenvolvimento daquele processo como ele está desenhado hoje. Então, tudo que pode ser identificado ali, pelos gargalos você vai ter, e pelos riscos, você vai identificar oportunidades de melhoria, né? Que aí você vai identificar se aqueles gargalos é porque o processo está errado, está precisando de melhoria no processo, ou se é porque aquela pessoa envolvida não está executando por algum motivo, por falta de conhecimento, por falta de habilidade, ou porque não quer mesmo, porque a gente trabalha com pessoas, então a gente encontra todo tipo de perfil, pessoas que falta habilidade, Para falta mim voltou conhecimento. a travar. Para Voltou? vocês como é que tá? Só para eu saber se é só aqui para mim. Aqui para mim tá travando, cortando muito o que você tá falando. Pronto. Vamos Eu ver o estou que o ouvindo você pessoal vai falar. perfeitamente. Deixa o pessoal falar aí se tá conseguindo ouvir. Tá, beleza. Beleza, vamos continuar aqui então. Pronto. Então, o objetivo, tanto da entrevista como até workshop, você pode fazer oficina, né? Você pode juntar um grupo de advogados, por exemplo, e começar a trazer. Para mim voltou a travar. Esse negócio tá comprometendo nossa live, poxa vida. Gente, para vocês está travando também? O Fabiano. Fabiano, prazer ter você aqui. Ele é controle jurídico. Pois é, mas depois que ele mandou a mensagem para mim, voltou a travar demais. Pronto, aqui Não já voltou sei. sua voz Deixa para eu. mim, normal. Vamos ver se Pronto, acho que melhora aqui. pronto. Então, o objetivo da entrevista é eu já montar tipo, esse diagrama e às vezes eu até já desenho um brown paper, que a gente chama de brown paper do processo. O que é isso? É um desenho de como é que está hoje, com base nas entrevistas. Para quê? Para a gente possa Pois montar um Ana workshop. Clara, você está usando Wi-Fi ou 4G? A imagem, quando eu falo para vocês, o áudio tá ok? Tá travando o meu ou Pronto, da Ana Clara? Oi, para Ana mim voltou Clara, aqui. voltou. Oi, pronto, Achei que você tinha me voltou. abandonado aqui, sozinha, Não, com eu estava com mudando o esse Wi-Fi. mapeamento. Eu estava mudando do Wi-Fi para o 4G para ver se melhora. Se é isso que está prejudicando. Beleza. Mas acho que agora voltou, Show. né? Vamos seguir a dica aí do Fabiano. Sim. Então, quando a gente faz uma entrevista, você já tem ali mais ou menos um diagrama e você já consegue fazer um brown paper do processo. O que é esse que eu chamo de brown paper? É fazer tipo desenho, já desenhar. Eu já faço o fluxo ali de como o processo acontece pelas entrevistas. E coloco para os envolvidos opinarem, analisarem junto comigo. Então, é uma forma de fazer que quando você tem tempo, você pode fazer, né? Então, para quê? Para que eles E você faz critiquem isso de forma digital ou no papel ali, escrito, desenhado? Como que você apresenta isso para a equipe e colhe a informação delas, por favor? Eu apresento desenhado. Tipo, eu apresento desenhado, identificando ali o diagrama do escopo, né? Quais são as entradas, quais são os insumos, quais são
o que que eu identifiquei de gargalo pelas entrevistas, o que que eu identifiquei de risco pelas entrevistas, né? Como é que pode ser mensurado? Então, eu já trago mais ou menos o desenho, já trago o desenho, pronto. E o que eu faço ali, discutir ele com a equipe. Por quê? Porque sempre vai ter atividade que não foi dita e foi lembrada e foi esquecida. Ah, não, existe mais essa atividade. Ah, existe mais, sabe? Existe mais esse problema, existe mais esse gargalo, sabe? Vai trazendo várias outras coisas. E aqui é pra até você... uma dica, né, Ana Clara? Quando for fazer um mapeamento com a equipe, conversar com determinado profissional, já comunicá-lo com antecedência para justamente Uhum. que ele não esqueça, por exemplo, você avisa com antecedência e nesse intervalo aí entre a comunicação da reunião e a reunião propriamente dita, a Uhum. pessoa vá relacionando ali atividades, tarefas, documentos com os quais ela Uhum. trabalha, justamente para trazer mais rico aí a informação. Exatamente. Às vezes eu monto até o questionário, né? Com pessoas que eu não consigo entrevistar, eu monto o Uhum. questionário para elas preencherem, para me entregar. Então, aí quando for fazer a reunião com os envolvidos, eu já faço uma reunião já com o material, já com o que foi coletado, né? Sim. Já o que está ali, o que existe. E eu gosto até de, no próprio fluxo, né, de forma didática, trazer sinalizado quais são os pontos de gargalo, quais são os pontos de melhoria e quais são os pontos de risco para aquele processo, né? O que foi possível identificar pelas entrevistas. E com base nisso, você vai ter ali, com aquela reunião, ao envolver as pessoas, você vai ter ali até melhorias, pequenas melhorias que já podem ser aplicadas e que só por não ter uma reunião, por não ter aquele momento, elas nunca foram implementadas. Então, a forma mais fácil Não de sai você da incorporar, cabeça, né? exatamente, forma mais fácil de você incorporar melhorias ali na hora, com as pessoas envolvidas. Então, bora acrescentar? Bora acrescentar essa atividade? Bora acrescentar dessa forma? Vamos colocar aqui, e a gente já coloca e já incorpora a melhoria, né? Mesmo Uhum. ainda não sendo um projeto de melhoria, de digital, né? de transformação digital, de transformação do processo. E nesse momento, até você já colhe as necessidades para um projeto desse futuro. Então, esse momento você já vê ali o que precisa melhorar naquele processo, que hoje em dia, com a situação atual, com o sistema atual, não é possível. Então, você já começa a listar, né, essas necessidades para uma outra etapa, né, para também não tentar fazer tudo num projeto só. E esse Então, material vamos. é muito rico, Ana Clara, porque você Uhum, consegue falar com todas as pessoas, ou pelo menos as principais uhum, mesmo, as que estão desenvolvendo determinado processo. uhum, E aí, com base nesse material riquíssimo, você consegue sim fazer um planejamento muito melhor. Por quê? Quando isso não acontece, pessoal, quando a gente simplesmente fica com as coisas na nossa cabeça, o colaborador com as ideias na cabeça deles, isso não junta. E aí cada uhum, um acha que aquela forma como a atividade está sendo executada é a melhor forma que tem e tudo bem, tá ok, vai continuar uhum. daquela forma. Ao passo de que se você reúne, se você faz igual a Ana Clara falou, faz aí uma oficina, você tem condições de somar tudo isso e de fato Uhum, você pensar em projetos de melhoria. exatamente. E assim, Só e a dá um bom dia construção aqui para o doutor coletiva, Silvio, bom dia. então, Bom dia, doutora Karen também. Bom dia, pessoal que está chegando. Bom demais ter vocês aqui nessa manhã com a gente, né, Ana Clara? com certeza. Bom dia a todos, novamente. Aí voltando, né? Um processo, o mapeamento, ele tem como objetivo justamente esse. Então, você não tem como objetivo a gestão eu falo muito isso. O mapeamento de processo não é apenas para padronizar, né? Ah, vou padronizar, Uhum. não é para engessar, não é para ser um livro, né? Não é para Hoje em dia, a gente está vivendo muito modelo que nem as startups, que toda hora você está em mudança, né? Que toda hora você está em Uhum. desenvolvimento, que toda hora você tem que ir de um nível para outro. E você, hoje em dia, até com a pandemia, você é forçado a mudar, né? E quando você já tem como é que os processos acontecem, você promover uma melhoria nesse processo, você promover uma transformação nesse processo é muito mais fácil, é muito menos doloroso. Por quê? Porque você vai contratar um software, vai contratar um inteligência artificial, vai contratar um robô, já sabendo o que você precisa, né?
já sabendo o que de fato Exatamente. você precisa. Por quê? Porque o objetivo é usar, eu sempre falo, o advogado não pode ser contra a tecnologia, né? E contra a gestão. Ele tem que usar a tecnologia e usar a gestão a seu favor, né? Para E gerar mais uma resultado para o coisa seu escritório. que a gente fala sempre em buscar diferenciais competitivos e tudo mais, né? Uhum, Igual você falou, a exatamente. gente nesse período agora de pandemia, alguns escritórios, eles foram forçados a mudar. Tem Uhum, outros que muito antes eles procuraram a mudança por conta própria. Então, quando uhum, você procura a mudança e não é forçado a ela, você consegue realmente aumentar esse potencial competitivo de forma muito mais tranquila, muito mais leve, com menos resistência da equipe. Porque, uhum, veja bem, você está aqui fazendo tudo ali na agenda física, tudo muito manual. Da noite para o dia, você precisa começar a alimentar um sistema cheio de informações. uhum, Então, a equipe, ela realmente, a questão da resistência, eu venho falando aqui, ela é do ser humano. E quando você é uhum, obrigado a fazer determinada coisa, a resistência aumenta. Então, qual que é a uhum, mentalidade que a gente tem? De buscar a mudança por conta própria e não uhum. esperar um momento igual esse que a gente está passando para a gente ser forçado a mudar. Inclusive, isso foi Exatamente. causa de muitos, assim, muitos advogados deixaram de fato a advocacia, outros passaram perto de ter que fechar o escritório, justamente porque viveram isso, essa parte aí, de ser forçado a Uhum. mudar. Eu costumo dizer que existe assim, existe sempre dois momentos. Três momentos, na verdade. Você tem o seu estado atual e você tem o seu estado desejado. Sempre, né? O que você quer, o que você espera do Uhum, seu escritório. E dentre esses dois momentos, existe um momento aqui do meio, que é o que a gente fala de momento de desafio. Ali você vai enfrentar resistência, ali você vai enfrentar dificuldade, você vai precisar usar uma nova ferramenta, então você vai ter que aprender a usar uma nova ferramenta, né? desenvolver novas Agora, inteligências, tudo nesse tempinho. desenvolver isso. Então, existe aquele momento ali de desafio. E nesse momento de desafio é que envolve essa questão de resistência. Por que resistência? Porque as pessoas deixam para mudar justamente o que você falou, deixam para mudar na crise, né? Existe tem um ditado que as pessoas falam muito que eu não gosto, né? Que eles dizem assim, que mar calmo não faz bom marinheiro, que é na crise que se aprende. Eu acho o maior mito. Por quê? Porque se você faz tudo, se você já tem uma cultura de gestão de processos, se você já tem uma cultura de melhoria contínua, você está a todo momento buscando forma de executar melhor o seu serviço, de executar melhor a gestão do seu escritório. Sabe? E Você a está a gente tem todo que gravar momento. isso. Melhoria Exatamente. contínua, né, Ana Clara? Sempre. Se você me falar que o processo no seu escritório acontece hoje, da mesma forma que acontecia há um ano, há 6 meses atrás, você não tem uma cultura de melhoria contínua. Então, se o Exato. processo não mudou em um ano, você não tem uma cultura de melhoria contínua. Hoje em dia, a gente já pode até acelerar, né, com esse modelo startup. Então, se o processo não mudou em 6 meses, você já não tem uma cultura ali de melhoria contínua. Então, o processo muda o tempo todo. Você tem que agregar mais valor ao seu cliente. Como é que você vai agregar mais valor ao cliente? Você vai mudar seu processo, você vai fazer algo, você vai mudar vai acrescentar alguma atividade, vai eliminar a atividade, porque você não só acrescenta a Uhum. atividade, você elimina a atividade, né? Então, quando você faz o mapeamento, Isso. você vê ali todas as atividades que são manuais. Normalmente o início é esse, você vê várias atividades manuais. E você começa a ver pontos que você precisa, que você pode já inserir no seu sistema. Então, fazer de forma manual, mas dentro do sistema. Tem formas, você Uhum. já consegue ver pontos que o seu sistema já pode automatizar. Né? O que o seu sistema já pode automatizar? O que ele já automatiza? Por exemplo, tem sistema que quando você lança o número do processo, ele já busca na justiça e já traz todos os dados preenchidos. E com Isso. a parametrização que você já fez, ele traz até os dados já classificados. Para o controle só conferir ali, não, aqui está tudo ok, não trouxe nada errado. Né? Não precisa Então, ficar alimentando, aumentando o índice aí de erros e a chance isso, de alimentar da forma incorreta. exatamente. Excelente. E, então, quando você vê o processo, como acontece, é que você pode começar a eliminar aos poucos, porque a gente não vai mudar tudo da noite para o dia. A gente não, a primeira fase ainda é usar o sistema atual e alimentar as informações nele.
pronto, está acontecendo, está rodando, o que eu posso tirar de atividade? Quais atividades que são rotineiras, são repetitivas, que estão gerando sobrecarga do advogado? Porque o advogado ele tem que focar no estratégico, né, no cliente dele. Então, o que está gerando, né, retrabalho? O que está gerando? Quais são os pontos ali, os gargalos que estão acontecendo? Então, quando você desenha, você consegue identificar. Quando você acompanha os indicadores de desempenho dos processos chaves, porque processo sem indicador de desempenho quer dizer que para ele nem precisava estar desenhado, né? Então, quando você não acompanha o resultado desses processos, de desempenho desse processo, você vai começando a ver isso. Pô, os advogados estão sobrecarregados. Além de estão tendo muito retrabalho, né? Você mudou de advogado, o controller não tem informação daqueles processos. Quais são os processos que estavam com aquele advogado? Né? Qual a fase, qual a etapa, o que tem de prazo? Então, se você não tem padronização, não tem já um fluxo definido, você deixa tudo difícil. Você deixa o processo de transformação digital difícil e bastante doloroso. Você deixa o treinamento, capacitação dos colaboradores difícil, porque você não tem ali. Como é que eu vou treinar alguém se eu não tenho nada? Né? Se eu não tenho um fluxo. Se você nem sabe em qual ponto você de fato vai investir. Porque às vezes você está ali trabalhando com a sua equipe, pensa que não, a falha é de comunicação. Vamos trabalhar esse ponto que a gente entende que está sendo um ponto fraco nosso aí. Quando, na verdade, não é isso o problema. Então, quando você não faz um mapeamento, você não enxerga as suas atividades, não enxerga o processo como um todo, você não sabe nem como vai aplicar melhorias. Exatamente. E aí que a gente entra na principal ferramenta. A principal ferramenta do mapeamento de processo é o desenho gráfico do processo. Então, você desenhar. É o diagrama. E existem vários modelos conhecidos, existe o fluxograma, que apesar de ser usado o fluxograma hoje como nome para todos os tipos de desenho, o fluxograma é um tipo de desenho, né? Só que é aquela questão, né? Quando alguém cria algo, a gente incorpora aquele nome, né? É que nem você pedir um refrigerante e você pedir uma Coca-Cola, né? É que nem você... Bombril. Então, você acaba usando. Então, as pessoas usam o fluxograma nesse sentido. Então, mas existem vários mapas. Antes de você começar, Ana Clara, para quem está aqui assistindo a gente, fala, não, eu quero começar a fazer o mapeamento das minhas atividades, eu quero começar a pensar dessa forma, né, de melhoria contínua. Dessas ferramentas que você vai falar, qual você acha assim, que é a mais usual, mais prática para quem está começando e não tem experiência nenhuma com isso? Porque, assim, são ferramentas que para nós que utilizamos no dia a dia, não são tão simples, nem para nós não é simples, para mim, pelo menos, eu não acho simples, mas para quem não tem vivência nenhuma, se torna impossível de usar quase, né? Então, fala para nós, assim, qual que é aquela que a pessoa pode começar? Vamos lá. Você não entende nada, você não sabe usar nada. Você sabe usar um Word, você sabe usar um Excel, você sabe usar um PowerPoint, ou você pode desenhar o processo em qualquer ferramenta. Tá? Existe a melhor maneira de desenhar. Eu gosto do modelo BPM, então eu utilizo a ferramenta do próprio BPM, né, que é o Visagi. Mas existem o MS Visio, que você utiliza. Eu já cheguei a desenhar fluxo com bonecos, com desenho, representando lá as pessoas, os envolvidos, né? O modelo horizontal. Outro modelo, sem ser o da padrão universal do BPM, porque você tem que entender qual é o perfil do público, né? O que aquele público necessita. Hoje em dia, você usa até o Design Thinking, é usado para modelagem de processo. Então, é uma gama de forma de você desenhar. Mas você pode começar em tudo. Ter uma cartolina, como o Fabiano falou. Né? Desenha na cartolina, desenha no papel. Eu gosto muito de fazer o exercício de desenhar no papel antes de levar para uma ferramenta. Né? Sim, porque ali quando você está desenhando... é muito difícil de excluir, arrumar de novo. Exatamente. Às vezes você bagunça todo o negócio. No quadro branco, num papel, desenha lá, tá correto. Pronto, eu vou para uma ferramenta agora, né? Eu vou para uma ferramenta. Qual ferramenta que você usa, Fabiano? Fala pra gente, compartilha aqui com a gente, né, Ana Clara? Pronto. Eu utilizo o MS Visio, eu utilizo o Visagi, e eu utilizo até o Canvas, né? Que é uma ferramenta que a gente usa muito para Instagram, para fazer post, para fazer...
também você pode utilizar ele para modelagem, quando você quer dar um visual, né? Ou Trabalhar com seja, então a visual. ferramenta, a gente precisa saber que existem essas ferramentas, a gente Uhum. saber que a gente pode fazer o desenho dele num quadro branco, numa cartolina, e aí depois a gente tem que escolher aquela que a gente tenha mais facilidade, né? Exatamente. Agora, se você vai avançar e você vai para um projeto de transformação digital, você tem que escolher o BPM, N, como notação. Por quê? Porque você vai para um projeto de transformação digital. Você vai para um processo de transformação digital, você já tem que desenhar ele de uma forma mais com alguma linguagem universal, porque os programadores sabem BPM, sabe? É uma linguagem universal, então você tem que Sim. usar uma linguagem universal para um projeto de transformação. Mas se você está começando, você pode até desenhar no PowerPoint. O PowerPoint tem lá as figuras simples, que você pode utilizar o padrão de fluxograma, né? Os símbolos do fluxograma. E Uhum. eu até fiz um post sobre isso com algumas legendas que normalmente eu utilizo, as mais simples. Eu coloquei lá as mais simples, para que você possa justamente começar a desenhar. Tem uma forma que é ainda mais simples, né? Que eu até faço às vezes, que eu chamo de matriz de responsabilidade. Eu não chamo nem do fluxo do processo. Que eu faço o quê? Eu listo todas as atividades na ordem que acontecem numa planilha de Excel. Então, processo X. Descrevo todas as atividades ali na ordem que elas acontecem. E faço outras colunas. Quem executa, quem aprova, quem confere. E já deixo ali. Então, ali não está desenhado graficamente, mas ali está numa Uhum. forma que não tem só cargo. Eu boto as pessoas envolvidas. Às vezes, para ele entender, é melhor eu botar, planilhar tudo no Excel ali e a pessoa sabe, ó, essa é a minha atividade aqui, o prazo já está aqui na coluninha de prazo, já tem. Por quê? Porque você tem que comunicar o processo. Então, você tem que saber qual Isso. a forma de melhor comunicar para as pessoas que estão envolvidas, né? Exatamente. E igual, por exemplo, o Fabiano falou assim: eu não sou muito bom nisso. Se você conseguiu transmitir a mensagem para a equipe, você é bom Uhum, nisso. E a Camila está aqui falando, né? Como fazer essa gestão de quando é sozinho. Eu sigo pela ideia de que você vai fazer como se você tivesse uma equipe, mas uhum, com muito menos coisas a serem listadas. uhum, Você tem que saber fazer o mapeamento de todos os seus processos que você uhum, realiza, processo de atendimento do cliente, o processo de peticionamento, tem que delinear tudo isso, uhum, fazer esse mapeamento, quais são as tarefas que estão dentro dessas atividades. Você, uhum, unipessoal, precisa conhecer isso. Tem muita gente, Ana Clara, não sei se você concorda comigo, se você já passou por uhum. essa situação, que a pessoa não sabe falar como que ela realiza aquela atividade. Ela se embaralha Exatamente. toda quando ela fala, eu não sei se primeiro eu peço o documento para o cliente, ou se primeiro eu elaboro, faço a petição e depois Uhum, eu solicito o documento. Então, quando você sozinho, você precisa fazer também esse mapeamento, listar suas atividades, listar as suas tarefas e fazer isso uhum, que a Ana Clara está falando, documentar, não é deixar na nossa cabeça. exato. Porque a tendência do unipessoal, do autônomo, é justamente ele crescer. Então, quando você cresce, e aí a Ana Clara talvez concorde comigo, Uhum. com isso já de forma documentada, fica muito mais fácil. E o que você sugere, Perfeito, Ana Clara, aí para Camila, que está perfeito, começando aí perfeito. sozinha? É exatamente isso. Use o Excel. A melhor forma para mim é essa, sabe? Você ainda não tem habilidade para desenhar numa ferramenta propriamente dita de desenho de fluxo, né? Mas Uhum. já faz a listagem no Excel como um fluxo, né? Passo um, Como passo dois, fluxo. passo três. Não só Já aleatório listar. lá, né? Não, eu não vou chegar a jogar tudo ali, não. Já começa a planilhar lá as atividades de um processo, por exemplo, atendimento ao cliente, né? Você tem que começar pelo menos o seu fluxo da jornada do cliente, né? Então você vai lá, atendimento ao cliente. Pronto, prospecção. Tem que fazer isso, isso, isso e isso. Nessa ordem, passo um, passo dois, passo três, passo quatro. Pronto. Na fase de, fechei o contrato com o cliente. O que eu tenho que fazer agora? Passo um, passo dois, passo três, passo quatro. Pronto, agora já está na hora da elaboração dos prazos, né? Não, é contencioso. Então, passo um, passo dois, passo três, passo quatro. Então, você já tem que começar ali
a desenhar a jornada. Você tem que conhecer a jornada do Isso. cliente no seu escritório, da hora da prospecção até a hora da cobrança desse cliente, que é o que te vai garantir resultado. Excelente. Então, E você isso tem vai que ter tanto para o unipessoal quanto para o escritório pronto. gigante. A diferença é o volume de atividade, a complexidade de atividade. Mas você tem que ter ali a jornada do seu cliente clara, né? Por quê? Porque O que que eu eu não sei faço? você, Não, pode eu não sei continuar. você, só terminando esse exemplo. Eu não sei você, mas em projeto de consultoria, eu já vi muito, sabe aquela frase, casa de ferreiro, espeto de pau? Né? Já vi muito não ter a formalização de contrato. Já vi não ter o Hum, lançamento das informações de cobrança desse contrato no sistema, no software, no Excel, né? Se a forma de controle do seu escritório é Excel, não ter esse controle, né? Não ter isso, porque não tem a jornada ali. Então, como é que você vai exatamente. querer Se gerar perde no relatório? meio do processo. Exatamente, se perde, estou perdido. É que nem quando o cliente solicita relatório gerencial. Você trabalha com contencioso, né? Aí você tem uma base de 20, tudo bem, você vai conseguir fazer na mão, você vai conseguir fazer no Excel. Mas se você tem uma base